Não podemos, nós vamos primeiro pedir a Jesus, que é mesmo guia espiritual de nossa morada planetária, um grande ensinador dos valores do amor em nossa humanidade, que possa nos amparar e nos abençoar, nos dando acima de tudo a humildade necessária para entender que qualquer obra, é obra dele. Nós somos só intermediários e ainda cheios de defeitos e de dificuldades. É assim que é mesmo, Quem conhece o Grupo de Humberto sabe que nós somos pessoas muito comuns e ainda demoraremos para ser tudo isso que a companheira colocou, A emoção vem também. É quando a gente está mediunizado, sobe, A emoção vem também do plano espiritual, dos nossos amigos que nos amparam, que nos superintendem. Porque toda vez que uma disposição para o bem surge, os céus vêm em nosso favor. Olha o tempo. Quão curto foi para a gente estar aqui objetivando uma empreitada dessa envergadura, gente? Não tem um ano que nós começamos a nos reunir lá na casa de Sandra, foram até o Grupo Mensageiros, onde nós também militamos, e dali surgiu uma simpatia natural, e a espiritualidade falou que o povo daqui é da turma, E a gente começou a estudar e agora está tudo configurando-se aqui, É bom entender que a casa espírita, ela é um templo de oração, onde as pessoas poderão buscar de fato o amparo espiritual. As nossas atividades aqui se darão dentro deste contexto, Ainda que vez por outra possamos estar atendendo no campo da assistência social aos mais desvalidos. Nesse primeiro instante, reunião pública com passes, evangelização infantil, há uma movimentação já para a reunião mediúnica mais adiante e também para o tratamento espiritual, não é assim? Onde nós vamos poder também cuidar das chagas bioespirituais que estão assolando uma parte expressiva da nossa humanidade. Dizer que a nossa emoção evidentemente é muito grande, mas também a nossa disposição para o serviço. E que a casa só poderá se movimentar com o amparo de todos, não só no aspecto de sustentação material, mas principalmente no aspecto de sustentação espiritual. E aí dar algumas noções de doutrina espírita, A doutrina espírita tem como base, a partir da pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, na filosofia de amor que Jesus nos deixou. Então aqui nós estaremos invariavelmente estudando o Evangelho de Jesus, sem evidentemente aquelas posturas piegas ou fanatizadas, nada disso. A doutrina espírita convida a um estudo racional, científico mesmo, das questões que tratam da vida sobre as bases da mensagem que o Mestre nos deixou. Então aqui, semanalmente, nós estaremos estudando esses aspectos, abordando-os dentro das necessidades de cada um daqueles que aqui vierem, levando-se em consideração que o Evangelho de Jesus é mesmo uma carta de vida eterna, que facilita, através do entendimento da imortalidade da alma, a possibilidade de nós sairmos vencedores nessa etapa de vida tão especial, dessa reencarnação tão singular na nossa história de espíritos mortais. Afinal, nós somos espíritos espíritas, estamos envolvidos com a verdade estampada numa linha em que o nosso desenvolvimento espiritual se dá através não mais das teorias ou das verborragias, mas da prática contundente no bem. Nossa casa simples, Agradável, envolve, todo mundo que chega se sente acolhido, e assim nós precisamos trabalhar para continuar. Lembrando que o serviço, como ele é de Jesus, nós vamos ter que aprender a ser serviçais, lidando com as diferenças que naturalmente surgirão entre nós, naturalmente surgirão diferenças, mas que os nossos ideais estejam acima dessas diferenças, de tal maneira que todos que aqui aportarem possam encontrar os valores da verdade e, acima de tudo, a empatia, o brilho no olhar, a vontade de abraçar, de cuidar, de socorrer, de acalentar, Então é isso, as atividades se darão na sexta-feira no campo do estudo, não é isso, Sandra? É 19h30, Sandra? É. Toda sexta-feira, 19h30, nós estaremos aqui estudando mediunidade e um estudo sistematizado da doutrina concomitantemente.
mais para frente atividade mediúnica, mas isso implica uma atividade fechada ao grupo que já estiver em condição de atuar nesse setor. Aos domingos, 15 horas? 15 horas? 15 horas, palestra pública, como está acontecendo aqui, evangelização infantil e passes. Né? À medida que as demandas forem surgindo, né, que a possibilidade do serviço fosse apresentando, evidentemente, outras tarefas surgirão, até porque outros tarefeiros também se apresentarão para o serviço. Né? Estamos dando as boas-vindas a todos, dizer que aqui vai ser aquele lugar para tirar o nó da garganta, para sentir o abraço caloroso dos amigos espirituais, para cuidar do nosso lado etéreo, tão deixado em segundo plano nesse momento em que nós estamos ainda muito apegados às demandas materialistas, às necessidades que dizem respeito a corpo físico. Não que as mesmas não sejam importantes, mas não podem ser as principais. Num momento em que a doença do século é a depressão, a ansiedade, né? Desenvolver os nossos valores espirituais é urgente, preponderante, para que nós alcancemos o equilíbrio, o prumo, e aí possamos caminhar com mais objetividade dentro da programação reencarnatória estabelecida para cada um de nós. Então nós teremos também, na sexta-feira, a conversa fraterna, que é aquela oportunidade que a pessoa que está em necessidade vai ter de desabafar, de trocar de ideias e de receber orientações espíritas em torno das diversas questões da vida. Tá? Aí é só marcar com a Sandra. Não é isso, Sandra? Tá? Aos poucos as coisas vão se assentando. Tá bom, gente? Então vamos para o nosso estudo. Ficou dúvida aqui, gente, quanto às atividades que nós vamos desenvolver? Ficou tranquilo? Contamos com todos mesmo, tá? E temos certeza que seremos muito felizes aqui. O assunto que iremos abordar hoje versa sobre o Evangelho de Jesus e não poderia ser diferente, levando em conta que as nossas bases estão nele. E o tema da palestra é reencarnação, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. E aí, entender a reencarnação é localizar Deus na sua contextura verdadeira, já que numa estrutura de sociedade, de civilização mesmo, aonde há uma discrepância muito grande em todos os setores econômicos, sociais, culturais, religiosos, emocionais, há uma discrepância, não é? Algum tempo atrás estávamos lendo uma revista acho que norte-americana, se não me engano, uma revista de ciência, que abordava uma criança que reencarnou, com 1 ano já sabia ler. Com 7 anos está cursando o setor de superdotados da Universidade de Harvard na área de física quântica, né? Que, pelo que os espíritos nos dizem, vai ser mesmo a junção, a rejunção, né? Que depois de uma separação de longo prazo entre a ciência e a religião. E aí eu fiquei emocionado com aquilo, uma criança de 7 anos estudando física quântica, coisa sensacional. E o amigo espiritual se aproximou e falou assim: pois ao mesmo tempo, possivelmente no mesmo dia, muito possivelmente na mesma ala de hospital, encarnou um outro espírito, esse com paralisia cerebral, em último grau. Esse indivíduo vai vegetar em cima de uma cama durante 20 e poucos anos, que é o tempo em que uma pessoa que tem paralisia cerebral vive nesse nível, né, que é a paralisia cerebral em último grau, vive no corpo físico. E essa discrepância, gente, olha só, um indivíduo com 7 anos fazendo, já na universidade, estudando física quântica, e o outro vai vegetar. Né? Eu tenho um amigo pastor, que ele tem uma filha com paralisia cerebral. A paralisia cerebral dela é tão acentuada que ela não consegue defecar. O pai tem que retirar as fezes. Imagina o tamanho da expiação. Como explicar isso, se não pela reencarnação? Como abordar as diversas variações nas estruturas de programação de vida dos indivíduos espalhados pelo planeta, se nós não tivermos o olhar da reencarnação? Sem a reencarnação, desses aspectos, né? Nós temos um filho que viajou para a África há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, né? Junto com o pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras, visitar aqueles setores de miséria do nosso planeta, e lá ele teve experiências que sacudiram o psiquismo dele. Uma das experiências, eles adentraram uma aldeia
E lá eles levavam vacina, e tentavam auxiliar uma série de fatores. E ele chegou numa barraca, uma oca, né? Porque não tem parede nem nada, só capim por cima, telhado, mais nada, chão de terra batida, sem móveis nem nada. Tinha uma mulher grávida, ela já tinha 5 filhos e estava grávida de trigêmeos. Ele olhou no entorno e não viu comida. E ele perguntou com o auxílio do tradutor: mas a senhora não tem comida hoje? E ela falou assim: não, hoje graças a Deus nós temos. Meu menino caçula saiu para caçar e trouxe alguns animais. A carne está secando aí fora com sal, para a gente poder ser bom. E aí ele olhou para fora e viu de fato alguns animais pendurados numa espécie de varal, animais pequenos. Ele olhou para o tradutor e falou: não sabia que tinha esquilo. E ele falou: não é esquilo, é rato mesmo. Enquanto isso, nós estamos aqui, né, com um índice de mortalidade muito baixo, com boas condições, com Bolsa Família. Essas coisas todas estão parando, para o transporte, as coisas estão parando na nossa sociedade. Por que essa discrepância? As discrepâncias que se apresentam em nossa humanidade têm resposta na nossa história de espíritos imortais. É o que somos. Viandantes da eternidade, herdeiros de nós mesmos. E estamos, nesse momento, colhendo da vida o resultado matemático daquilo que oferecemos a ela ontem. Então não há castigo de Deus. Há um processo matemático. Se eu plantar feijão, eu vou colher feijão. Se eu plantar arroz, tem como eu plantar arroz e colher batata doce? E se eu plantar mar? Tem como eu colher o bem? Então, debaixo desta realidade, né, que está localizada na anotação de Mateus, no capítulo 16, versículo 27, onde Jesus esclarece: a cada um será dado segundo as suas obras. Lei da causa e do efeito. No momento atual, em todas as suas estruturas principais, é resultado fidedigno daquilo que cada um de nós plantou ontem. E aí, a misericórdia nos proporciona a possibilidade do perdão de Deus em forma de trabalho, porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, mas nos deu imortalidade da alma. Nós poderemos ter a oportunidade de colocar no lugar aquilo que nós retiramos através da bênção da reencarnação. Então, errei, me compliquei, desandei, tomei bomba, analogamente, no contexto de evolução espiritual. Pela misericórdia do mais alto, eu teria a oportunidade de repetir numa próxima etapa de vida física, com vistas a um acerto. E aí vale lembrar, antes de cada um de nós reencarnar, estivemos no plano espiritual sendo minuciosamente trabalhados, preparados no campo da teoria, do estudo, do aprendizado, em torno das provas que teremos que passar dentro dessa reencarnação abençoada, em que estamos localizados no Brasil, né? No derredor, no nosso contexto pessoal, nas dificuldades que se apresentam todos os dias na nossa vida, na angústia de conseguir sanear as nossas problemáticas, não podemos nos esquecer: somos espíritos imortais. A nossa passagem pelo mundo visa resolver, neste primeiro instante da nossa possibilidade evolucional, resolver as anomalias que plantamos na nossa individualidade através dos erros do passado. E, num segundo ponto, trabalhar novas oportunidades de crescimento através das provas a serem superadas. De posse dessa informação, de que nós estamos colhendo exatamente o que plantamos, a reclamação, pelo menos teoricamente, vai desaparecer. Tem que ter reclamação. Se eu tiver um olhar espiritual para todas as circunstâncias que surgem aparentemente aleatoriamente em minha vida, eu entenderei que aquilo é resultado daquilo que eu estou. E aí vale lembrar, o corpo físico funciona como sabonete de Deus, retirando do dano causado à nossa indumentária mais sutil, que é perispírito, o resultado do erro que cometemos. Fumante inveterado na outra encarnação. Acabei de reencarnar. Mamãe com o bebezinho no colo, a madrinha
A tia, madrinha não tem batismo, né? A tia chega aqui e fala, muito lindo o seu bebê. A mãe fala, mas nasceu com bronquite asmática. O médico falou que vai ter que usar aerolim, trem balangando, né? Como se tivesse uma gangorra, o coração dispara, né, Toninho? Se a gente tiver ouvido de ouvir, vai ouvir o guia espiritual informando. O companheiro que acabou de reencarnar foi um fumante inveterado na outra encarnação. Lei de causa e efeito. Não é castigo de Deus. Plantei feijão, colhei feijão. Eu plantei amor, eu vou colher amor. Eu plantei o que não é bom, não tem como colher o que é bom. Mas ainda assim, como o sabonete de Deus, a anomalia é transferida do corpo espiritual para o corpo físico, ainda assim é misericórdia. Porque neste período de abstinência, não é verdade, gente? O asmático não pode ver nem cheiro de cigarro. Como consequência, ele vai passar uma encarnação inteira abstêmico da droga que ele usou em outras vidas. Como consequência, o corpo espiritual vai ficar limpo e numa próxima encarnação ele vai voltar são. E quando ele voltar ação, aí ele vai recomeçar do ponto em que ele parou, repetindo a prova que ele tomou mão para trás. Corpo são, pulmão perfeito. Quando ele completar 15 anos, um amigo da escola vai chegar com um cigarrinho na mão. Quer um trago aí, sangue bom? E ele vai olhar e vai dizer, não, eu não fumo. E o colega vai dizer assim, que você é mulherzinha? Vamos que é onde fuma, rapaz. Esse é o ponto nevrálgico da prova desse. Aquela hora em que ele vai ter que dizer não. Ainda trazendo uma tendência à compulsão do vício, que a gente não é robô, naquele momento vai ter que ter perseverança. Não, volta correndo para casa para não mudar de ideia. Percebemos, gente? Se o processo perdurar, ao final da encarnação ele se viu livre da prova, ele passou pela prova e como consequência evoluiu para Deus. Deu, gente? Dúvida? Todos os processos de dor, separando a dor e evolução, como dizia o querido Honório Abreu, né? Dor e evolução é pedregulho do caminho que todo mundo tem que passar. Tirando a dor e evolução, todas as outras dores são dor expiação. Efeito das causas negativas que eu plantei, que na inexorabilidade da lei, retornam para mim em forma de dano, de anomalia, de solidão sexual. Não é? Uma vez uma mulher, tem muito tempo, tá? Nem foi por essas bordas aqui. Ela nos procurou na conversa fraterna, uma jovem senhora, né? Já devia ter seus 40 e poucos anos. Jovem senhora, né? Ela chegou, começou o olhar melancólico mesmo, as lágrimas começaram a escorrer. Falei, acalma seu coração, estamos aqui para te ouvir. E ela disse assim, ah, seu Dudu, minha vida é muito difícil. Desde pequena eu sonhava em me casar. Eu era pequena, meu pai era carpinteiro, minha mãe costureira. Eu pegava os retalhos, fazia como que fraldinhas para as minhas bonecas, pegava pedaços de madeira, improvisava uma mamadeira e ficava ali sonhando com os meus filhos, com o meu casamento. Isso foi sempre. Essa era a minha ansiedade. O tempo foi passando, a adolescência ansiava pelo primeiro namorado. Neca de primitivas, a sua adolescência, a idade adulta, nada. Quando eu comecei a ficar mais maduro, um dia eu tomei coragem e falei, vou fazer isso. Comprei um colã apertado de oncinha, seu Dudu. Vou passar na porta de uma obra. Quem sabe aparece um pretendente. E quando eu estava passando por ali, veio uma voz lá de cima, ei tia, já não tem idade para usar isso mais. Então, seu Dudu, será que eu vim para ser solitária? Será que Deus me abandonou? Hein? Será que é isso que eu tenho que viver? Minhas irmãs, minhas primas, todas casadas com filhos. E aí o amigo espiritual se aproximou e falou assim, nossa amiga, aqui presente, na encarnação anterior foi bela mulher, sensual, destacada. Quando se percebeu bela, a ponto de mexer com a estrutura psicológica dos homens, passou a se aproveitar disso. Não que tenha sido prostituta no sentido vulgar da palavra, não vendeu favores sexuais, mas se aproveitava do estado de graça em nível de beleza física para atrair os homens, e aqueles homens inebriados pela sua beleza faziam o que ela fazia.
ao longo da encarnação, se envolveu de uma forma ou de outra com mais ou menos 60 homens. Que chique, hein? Desses 60, 10 eram casados. Desses 10, 4 deixaram a família na ânsia de se envolver maritalmente com ela. Desses 4, porque ela nunca se interessou pelo casamento, quando 2 deles receberam a sua negativa, tiraram a própria vida. Nossa irmã gastou o combustível do amor. Nesse contexto, espiritualmente, ela ficou seca. Como consequência, a energia da sensualidade, no sentido positivo da palavra, porque a sensualidade é negativa quando a gente é sem vergonha. A gente não é uma coisa boa dentro do contexto de uma relação de amor, não é assim? Quando gastou isso, ela realmente não atrai os homens para uma relação de amor. E aí eu incomodava, puxa, mas só sofrimento. Olha, se ela quiser, tiver à disposição, ela pode direcionar suas energias nesse campo em favor do próximo. Ela vai ser evangelizadora na casa espírita. Ela vai ser a conselheira que abraça as segundas intenções, que socorre sem pensar em sexo. Se tudo correr bem, o sabonete de Deus, que é corpo físico, que é vida física, vai eliminando aos poucos e ela vai recobrando esse combustível. Talvez numa próxima encarnação ela tenha a oportunidade de encontrar novamente um par. Deu, gente? Na estrutura geral de nossa individualidade, a programação é somente para o bem. Reencarnação, pergunta 230 de O Livro dos Espíritos. O espírito evolui no plano espiritual e os espíritos respondem: pode melhorar-se se tiver boa vontade. Mas, para que haja evolução, necessário é passar pelas provas da vida carnal. Então estamos diante de uma situação, cada um de nós, de situações, cada um de nós, em que estamos sendo provados, convidados a endireitar os nossos passos, para que as causas se tornem positivas e no futuro não tenha mais câncer, depressão, ansiedade, melancolia, obsessão. Mas para isso acontecer, corrupção, mas para isso acontecer, nós precisamos ordenar os nossos passos. Um dia uma senhora falou: Dudu, mas querem que eu seja santo? Eu falei: eu não, plano espiritual. Não precisa ser santo agora, mas precisamos ser candidatos a santos. Precisamos organizar os nossos passos. E estou lembrando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item que chama o homem de bem. O Espírito de Verdade traz um texto sensacional. Ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar as suas más inclinações no dia a dia. O que isso significa? Passo a passo. Não precisamos querer virar Chico Xavier de hora para outra. Até porque não é possível, a natureza não dá salvo. Mas podemos começar a mandar um WhatsApp mimoso para a nossa esposa ou para o nosso marido todos os dias. Podemos ligar para a nossa mãe para saber como ela está. Fazer uma gracinha, fazer aquele omelete com presunto e queijo que o marido gosta. Olhar para a esposa e falar assim: apesar dos pés de galinha, você ainda é uma gatinha. Hein? Cultivar valores do bem. Nós só seremos felizes em nível desse expresso de imortalidade da alma se nós plantarmos isso. Porque a doutrina espírita nos apresenta, não é um quadro de fatalismo, de sofrimento e de dor. Não! É um quadro de imortalidade da alma. A reencarnação atual não passa de um grão de areia na grande praia da vida, tendo nós a possibilidade de recomeçar a nossa caminhada de um ponto ainda dificultoso para um ponto paulatinamente melhorado. Vale lembrar, viu, gente? Tem programação reencarnatória pesada não. E a gente tem ouvido ultimamente coisas: não dei conta, ele era difícil demais, não, totalmente diferente de mim. Você fala: divorciei, estou mais feliz, ele está para lá, eu estou para cá. E por que você sabe? Porque ele era diferente de mim. Grosso, um cavalo. E a gente sempre que ouve alguma coisa na conversa fraterna, o amigo espiritual sempre diz assim: silencia, ao mínimo possível. Por quê? Porque você falar alguma coisa, tem que ouvir a outra parte. Né? Então,
De forma geral, viu gente, abordando esse aspecto de programação reencarnatória para cada um de nós, existe programação reencarnatória para os pontos principais da nossa vida. Quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe, quem vão ser os meus irmãos, qual vai ser minha condição econômica, cultural, financeira, religiosa, quem vai ser minha esposa, quem vai ser meu marido, quando nós tivermos programação para ter marido ou esposa. Quando isso não se dá, o que é, gente? Por que a pessoa vem solteirona? A gente acabou de contar a história, expiação, né? Processo expiatório. Então seja uma boa tia, seja uma boa evangelizadora, seja uma boa conversadora fraterna, seja uma boa pessoa, sabe? Vai construindo esses valores. Nossa, mas não posso encontrar um par? Pô, é bom, você tá. Vai encontrar. Eu queria te perguntar, no caso daquela criança que vai passar 20, com paralisia cerebral Pois não, vai passar 20 anos, a mãe está no processo excelente pergunta, né? de resgate ou no processo de evolução? De resgate, né? Esse negócio de missionário conta nos dedos das mãos, das duas mãos, né? Missionário no nosso planeta, Jesus. Maria de Nazaré, Francisco de Assis, Jesus, Maria de Nazaré. Esqueceu de Jesus. Então, assim, essa coisa de missão é muito rara, né? Muito raro. Então, assim, de forma geral, quem é a mãe do indivíduo que nasceu com paralisia cerebral? Vamos pegar a história desse indivíduo lá atrás? Indivíduo vinculado à ciência. Ao longo dos séculos, trabalhou ciência o tempo todo e na última reencarnação teve a oportunidade, levando em conta o cabedal que ele adquiriu ao longo do tempo, que isso fica fixado na nossa memória espiritual, ele começa a se interessar pela química e pela física. Em determinado momento, ele começa a pesquisar as questões da energia atômica. Descobre o fio da meada. E aí ele chega perto de uma amiga e fala assim: ô, descobri o fio da meada da energia atômica. A amiga vai olhar para ele e fala assim: não, é mesmo? Ele fala: é. E ela já, com a ideia basicamente materialista, fala assim: já pensou se você inventasse na mão? Você sabe que o Ocidente está em guerra com a Alemanha e com o Oriente? Se você vender esse invento, você vai ganhar bilhões. Qual que era a programação reencarnatória daquele espírito vinculado à ciência? Encontrar o fio da meada da energia atômica para oferecer conforto à humanidade. Mas estamos num planeta ainda de prova de expiações, então os espíritos são tudo meia boca? Ainda tem duas vertentes. O que aconteceu? Ele optou por construir uma bomba. Destruiu a sua estrutura cerebral no campo espiritual, no campo de corpo perispiritual. Danificou de tal maneira que num primeiro instante não teve como compor novo corpo. A misericórdia o colocou numa reencarnação que não ia vingar, e o seu corpo físico veio anicéfalo, é esse o termo, né? Sem cérebro. Por quê? Danificou de tal maneira, através da má utilização da inteligência desse setor, que não teve como a matriz, que é corpo espiritual, moldar o corpo físico com a qualidade devida. Depois de algumas tentativas, reencarna com... Cadê? Quem perguntou? Paralisia cerebral. Beleza? E a mãe? Quem vai ser a mãe? A amiga. Aquela pessoa já pensou se inventasse na mão? Lei da causa e efeito. Seu Dudu, não aguento mais, meu marido toma 1 litro de pinga por dia. Eu odeio álcool. Vou largar. Chega em casa cheio de cocô, cheio de xixi, cheio de vômito, eu tenho que lavar a roupa todo dia, não aguento mais. E quando a gente estava prestes a dizer, larga mesmo, que você é um traste, o amigo espiritual falou assim: diga a ela para não largar. Eu falei: não vou falar isso. Não posso. Porque eu largaria. Diga para não largar. Só se o senhor me disser por quê. E ele falou: porque lá na outra encarnação, foi ela que ofereceu a ele o primeiro dólar. Somos herdeiros de nós mesmos. Não existe nada aleatório na nossa história de espíritos normais. Estamos colhendo invariavelmente o resultado matemático daquilo que plantamos, com uma vantagem: Deus é amor. E sendo Ele amor, as nossas dívidas são parceladas em suaves prestações. O que isso significa? Que ninguém
sai do plano espiritual com um conjunto de provas para o quarto de tempo de clausura no corpo físico, sem ter 100% de possibilidade de vitória naquele conjunto de provas. Se não venceu, não é porque não deu conta, é porque não quis dar conta. Por isso, nas nossas decisões e opções, nós precisamos organizar o nosso raciocínio baseando-nos nessa realidade. Somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. Se eu separar da minha esposa, o que será dos meus filhos? Sem a presença do pai, os filhos crescem mancos. E se esses filhos tiverem tendências não boas do passado, sem a presença do pai, que de forma quase geral é o disciplinador, eles tendem a repetir o erro no campo da disciplina. Fizeram uma pesquisa há uns 10 anos atrás, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa. Mandou repórteres a campo para entrevistar bandidos condenados do estado de São Paulo. Percorreram alguns presídios e entrevistaram bandidos condenados. Qual que era a ideia? Localizar a causa da delinquência, da bandidagem. Brotaram algumas coisas. O que brotou como principal causa? Em 49% dos casos, o bandido não conviveu com o pai. Então o problema é a falta do pai. Não, é a falta do pai e da mãe. Porque sem a presença do mantenedor, vamos assim dizer, ou do mantenedor principal, a mulher tem que ocupar o seu tempo de forma mais expressiva e carga horária de trabalho remunerado. Quem que educa o filho? Ninguém. Vida não educa, não. Vida não. Quem que é educador? Não, mas eu estou ganhando bem, vou colocar meu filho no Bernoulli. Isso não vai acontecer. Né? Escola não educa. Escola alfabetiza. Na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga qual seria a função dos pais na vida dos filhos. A pergunta é mais ou menos assim: o espírito dos pais influencia o espírito dos filhos depois do nascimento destes? E os espíritos respondem: influenciam e muito. Como já dissemos, os espíritos têm que se auxiliar mutuamente para a evolução. Pois bem, continuam dizendo os espíritos, a missão dos pais é auxiliar o espírito dos filhos através da educação. E aí vale lembrar, viu, gente? Não existe má educação. Porque educação é uma palavra só positiva. Como não existe amor ruim, amor é só positivo. O que existe é falta de educação. Então, quando há falta de educação, o que vai ocorrer? Vai acontecer uma desestruturação da programação reencarnatória daquele indivíduo, porque o pai não está presente. E vem com o passado, e a grande maioria de nós é assim. Essa coisa de meu filho é um anjo é passionalismo de pai e mãe, gente. Nós estamos na fase final de transição do planeta, onde, tudo bem? Aonde os espíritos mais devedores estão tendo as últimas oportunidades de reencarnar para um mundo de regeneração que começa a surgir paulatinamente no horizonte cósmico do nosso orbe. Meu filho é um anjinho, não é? Não. Um dia uma senhora disse: meu filho tem síndrome de Down, Dudu, mas eu tenho certeza que ela é um espírito de luz que veio para me dar paciência. Eu falei: não, meu filho. Seu filho é alguém que malbaratou o intelecto e veio com um defeito genético relativamente à inteligência. Não se iluda. Nós estamos diante de situações em que eu, pai, preciso localizar matematicamente as qualidades e os defeitos do meu filho. Meu pai e minha mãe, hein, gente? Localizando as qualidades, eu vou reforçar essas qualidades, eu vou elogiar essas qualidades, vou abraçá-lo quando ele agir no bem. E os defeitos, eu vou trabalhar dia a dia para apará-los. Mas para que essa programação reencarnatória de enxertia de valores novos ocorra de forma objetiva na vida dos meus filhos, eu tenho que estar, eu pai e eu mãe temos que estar, aqui ó, o que é isso? Perto, presentes. Seu filho é violento? Sua filha é bebente? Seu filho é tímido, sofre bullying? Seu filho é agressivo, aplica bullying? Por quê? Porque com base nas características do espírito eu vou dimensionar a didática educativa que ele necessita. Sempre, evidentemente, baseando no amor, naquilo que eu der conta de desenvolver no campo do amor. Mas eu preciso ser objetivo nesse contexto. Um dia uma mãe desesperada nos procurou na casa espírita e falou: outro dia ela tem uns 20 anos. Ele vai ficando velho, o tempo vai passando desse jeito. Né? Ela falou: Dudu, me socorre, chorando, acabou o tempo, mas senta aqui, vamos conversar. Eu não mediúnico espera.
E ela se sentou e as lágrimas desceram grossas e disse assim: Dudu, o Juninho, e eu conhecia a companheira mais ou menos de atividade de casa espírita, eu falei, seu filho do meio? Ela falou, o que tem ele? Descobri que ele está usando maconha. Eu falei, nossa, grave mesmo, né? Nós temos participado de atividades de socorro a pessoas com compulsão na área da droga, né? Desde o tabaco até o crack, e a gente sabe quão grave é essa pandemia que invade a nossa sociedade, né? E aí coloquei para ela, a gente pode tentar ajudar de alguma forma. O olho dela brilhou, ela limpou a lágrima, parou de soluçar e falou assim, como você pode me ajudar? Eu falei, primeiro a gente precisa saber algumas coisas. Pois não. Que dia que ele começou a usar droga? Tomou aquele susto. Como é que é, Dudu? Que dia que ele começou a usar? Uai. Como é que eu vou saber, Dudu? Eu não vou, eu não vejo com ele. Quando a pessoa usa maconha, ela chega em casa, a pupila está dilatada. Depois do efeito da droga, surge um quadro de ansiedade que o indivíduo abre a geladeira e faz o quê? Come tudo que tem lá dentro. Ou seja, o comportamento é um comportamento diferente. Mas eu só vou perceber se eu estiver presente. Eu, gente. Nós temos hoje uma multidão. Você passa. Nós temos mesmo, viu, gente? Uma multidão de órfãos de pais vivos. Porque os pais estão com demandas em ter uma casa própria, em ter um carro ano, em ter um sítio em Vila Bela, em ter boas condições, mas se esquecem ou não se preocupam com a função principal nossa depois do casamento, que é dar educação aos nossos filhos. Se andarmos aqui no Teresópolis, até ali no bairro próximo, na cidade próxima, facilmente encontraremos alguém se drogando, alguém se prostituindo. São filhos de alguns. E por que eles estão nessa condição? Basicamente, falta de presença, de noção de certo, de errado. Então a reencarnação vai vingar no campo positivo se nós objetivarmos os nossos passos. De novo, não preciso ser Chico Xavier, mas posso mandar um WhatsApp para minha esposa. Não preciso ser Divaldo Franco, mas posso conversar amigavelmente ou objetivamente com meu filho ou com minha filha quando ela necessitar. Posso levar uma florzinha para minha esposa para ela se sentir agraciada. São coisas que a gente pode fazer dentro do básico, porque nós somos espíritos básicos. Né? A solicitação da doutrina espírita não é que a gente seja speed-luz, mas que a gente faça o bem básico. Se a gente fizer o bem básico, nós saímos vitoriosos dessa encarnação. O que é o bem básico? Pagar os seus impostos. O que mais? Ser fiel à sua esposa. O que mais? Cuidar dos vossos pais quando eles estiverem idosos. E o que mais? Ser bom exemplo para os seus filhos. E o que mais, Dudu? Uai, está fazendo isso de verdade? Vitorioso na encarnação. Nossa pergunta é, porque eles são os espíritos medianos. Não tem programação de envergadura mais ampliada, se nós somos medianos. Vocês vão me dar uma prova maior que eu dou conta de fazer? Deus é Deus, gente. Se Deus... Quem é professor aqui? Tem alguém professor? Professor. Você dá uma prova para o seu aluno sem antes aplicar a matéria para ele? Se você fizesse, você seria o quê? Doida, né? E Deus? Deus é o Supremo do Supremo, a inteligência suprema, a causa primeira, ou primária de todas as coisas. Ele vai nos dar uma prova na reencarnação sem antes ter nos preparado, teoricamente, no plano espiritual? Óbvio que não. Então eu só vou me ver diante de uma prova quando eu estiver perfeitamente pronto para tirar nota boa. E aí passar de ano. Não dei conta, eu estava pesado. Conversa para boi dormir. Jesus esclarece objetivamente. O meu fardo é... O meu jugo é... O que isso significa? Não tem programação difícil, sim, porque toda prova é difícil. Prova é alguma coisa que eu não consigo esperar. Agora, infactível, jamais. Eu tenho toda a possibilidade de vencer. Se eu não venci, ou não vencer, é porque eu não me dispus a colocar em prática aquilo que eu já trago na minha memória espiritual, que nós apelidamos de consciência. Deu, gente? Dúvidas? Pois não. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a memória espiritual. Você falou mais ou menos, porque também citando um dos exemplos, você falou daquele que teve 3 vidas, né? Ele foi um fumante,
na segunda encarnação Asmático. e na terceira ele teve que decidir. Na terceira ele veio saudável para continuar o processo evolutivo. Mas foi apresentado para ele o cigarro. Isso. E aí eu queria perguntar, porque eu não sei. Existe essa memória espiritual e de que forma que ela se expressa? Ou seria por acaso ele dizer não? Ou algum sinal, alguma maturidade que ele teria para não repetir o erro da primeira? Aproveitando a pergunta dela. Tá, pois não. Imagina a situação daquele que veio. Orientação que fez tudo errado, né? Por isso que ele veio. Ele tem que acertar? Né? E aquele que já vem aqui com energia tudo. Quando ele vem com a energia tudo, ele não Ele está não no pode processo de fumar, prova. ele não pode fumar, não pode cheirar, não pode Não. comentar nada, ele já vem com Isso. energia. Está bem impedido. É. Vamos Aí é explicar. misericórdia. Se ele vem impedido, não é uma reencarnação de prova. É uma reencarnação exclusiva de expiação dentro deste contexto que teria que ser prova, mas só vai ser prova quando ele tiver ação. Quando ele não tiver ação, fisicamente ele não tem como usar. Então não tem mérito para evoluir ali. Ele só não usou porque o corpo estava defeituoso. Tá certo? Quando a misericórdia da doença surge, levando em consideração, vamos falar do asmático, que ele efetivamente pode ver nem cheiro de cigarro, esse período de expiação é também um período de desintoxicação. Estruturalmente no corpo espiritual vai haver uma limpeza. E havendo essa limpeza, aí sim ele vai reencarnar são, e aí vai começar o processo de prova, que é o que de fato gera evolução. Expiação não gera evolução, expiação só nos coloca quites com a lei. Beleza? Isso é memória? Memória espiritual. Memória espiritual, entenda-se, tendência de personalidade. A minha característica atual é resultado da bagagem que eu trago de outras vidas, ok? Então eu tenho uma tendência à compulsão, a ponto de, por exemplo, os médicos já detectarem nos bebês de pais viciados uma característica genética que tende que o indivíduo tende a ser compulsivo, né? Mas estamos falando de estrutura física. A estrutura física é apenas o nosso veículo de manifestação. Nós somos espírito imortal. E como espírito imortal, nós podemos decidir. Mas a decisão, o amigo espiritual, que é um dos amigos espirituais mais próximos de nós, que é o seu José Negrão, ele sempre nos diz o seguinte: para nós, que somos espíritos medianos, fazer o bem dói. Tem que perdoar. Descobri que eu tenho que perdoar. Perdoa. O que é? Perdoa. O que foi? Olha, eu pedi perdão, mas ela não quis entender. Percebe, gente? Dói. Vai lá e pede desculpa. Nossa, como dói. Mas quando eu tenho conhecimento, no momento em que eu tendo a repetir um erro, o que acontece? Quando eu tenho conhecimento, e a prova só surge quando eu tenho conhecimento, o gatilho da consciência dispara. Minha boca seca, as vistas escurecem, começa a dar formigamento na mão. O que é isso? É a minha consciência convidando a optar para o bem. Mas a opção sempre é individual e transferível. Porque senão não seria a prova. Entendeu? A memória espiritual é isso, é tendência. Eu trago uma tendência. Eu sou um espírito feminino num corpo masculino. Como espírito feminino, eu vivi 50 encarnações reencarnando como mulher. Como o espírito pleno, ele vai ter que estar psicologicamente absorvido de valores masculinos e femininos, vai chegar um momento que aquele espírito, que é essencialmente feminino, porque desde que começou a sua evolução espiritual, reencarnou como mulher, o guia espiritual vai falar assim: a nota 90 como mulher. Agora você trabalhar masculino. Vai reencarnar como homem. Nada mais natural que, na primeira ou nas primeiras reencarnações, esse espírito expresse o seu lado feminino, ainda que num corpo masculino. Ninguém é robô. Somos espíritos imortais. E trazemos as nossas tendências. O que significa que a homossexualidade não é desvio de caráter, nem tampouco doença mental, é apenas uma característica que todos nós, sem exceção, vamos ter que passar em determinado momento. Lidar com isso, com o equilíbrio devido, que é o fundamental. Não é? O homossexual não precisa ser promíscuo. Mas não é só o homossexual que não precisa ser promíscuo. O hétero também não precisa ser promíscuo. Mas exigir do meu filho, que é feminino, ou da minha filha, que é masculina, que ela tome um comportamento feminino ou que ele tome um comportamento masculino, é uma agressão à estrutura psicológica daquele espírito. É uma agressão. Não é? Sugestão dos amigos espirituais. Loucura e Obsessão, do espírito Manuel Flamengo Miranda, na psicografia do Divaldo. Um rapaz, menino, né? Um adolescente homossexual, apaixonou-se pelo tio, tiveram uma relação de namoro, o tio não quis mais, separou, o menino ficou louco.
e foi procurar socorro na casa espírita. Então chegou lá, instrutor espiritual próximo ao atendente, falou: olha, entendemos que você é um espírito feminino num corpo masculino. Entendemos que é uma condição de dor e de sofrimento. O que nós podemos te sugerir? Para que haja uma adaptação mais ligeira à nova ordem de coisas, porque isso é importante salientar. Eu fiquei 10 mil anos como mulher, em corpos femininos. Vou reencarnar como homem. No corpo, na condição feminina, eu já consegui tirar uma nota boa. Já estou acima da média. Quanto tempo eu vou demorar para alcançar uma nota boa como masculino? Mais ou menos 10 mil anos. O que isso significa? Eu vou precisar vir, ao longo das encarnações, me adequar a essa nova ordem de coisas. E nesse contexto, o Espírito, lá no livro Loucura e Obsessão, sugere neutralidade. É dificílimo, né, gente? Eu acho que até esquisitei sugerir isso. Mas é isso aí. A gente conhece alguns neutros, não conhece? Chico Xavier. Espírito feminino, um corpo masculino, não teve atividade sexual. Mas ele é um espírito singular, né? Diferente. De forma geral, não tem conta, o que eu faço? Encontre um amor. Escutaram, gente? Minha tendência é homossexual, eu preciso ter uma relação. Beleza, encontre um amor. Seja monogâmico. Desenvolva relações de amor. Alguma coisa errada? Nenhuma. Temos filhos agregados que são homossexuais, temos amigos em todos os cantos da nossa sociedade que estão homossexuais, e nem por isso deixam de ser pessoas, homens e mulheres de bem, e que cumprem os seus deveres, que trabalham e tudo mais. Agora, o olhar espiritual, o olhar espírita em torno do assunto, é ainda preconceito. Meu filho está nessa condição, oriente, esclareça, informe, ampare, acolha. Ainda somos uma sociedade preconceituosa, vai sofrer muito tempo, para que a confusão mental não surja, para que a sexolatria não seja motivo de queda. Agora, a homossexualidade não é motivo de queda, é característica do espírito. Né? Deu, gente? Tudo isso dentro da reencarnação. Esse tempo acabou? 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 Nem falamos sobre o evangelho. Pode fazer a sua finalização. Tá bom. Com dúvida, gente? Nossas vidas foram organizadas por nós mesmos. Tem gente que fala assim, não, o guia lá, né, os espíritos superiores, é que traçaram a reencarnação. Mentira! O que os guias fazem? Lá no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, eles narram os técnicos em reencarnação. O que eles fazem? Eles leem o que está inscrito no perispírito, né? André Luiz, nesse livro, diz que o perispírito é uma membrana ultrassensível, análoga à chapa fotográfica. Qualquer movimento que o espírito faz, grava. Então, quando os espíritos técnicos precisam observar quem eu sou ao longo da história, eles vão acessar o meu perispírito e verificar o que está gravado ali. E de posse daquilo que eu plantei, ou daquilo que eu causei, vão surgir os frutos ou os efeitos em forma de programação reencarnatória. Eles apenas copiam o que já está inscrito na minha estrutura pessoal de espírito imortal. Deu, gente? O que elimina a ideia do castigo. Peraí que ela vai bater uma foto. A ideia do castigo ou do benefício, né, da preferência. Se Deus preferisse um povo em relação ao outro, uma pessoa em relação ao outro, Deus não seria Deus. O que existe é a lei que Deus estabeleceu, que é a lei da causa e do efeito, que vai gerar no automatismo dessa lei situações, ambientes, encontros e reencontros que se darão ao longo das nossas reencarnações. Nosso convite ao raciocínio, nosso convite final ao raciocínio. Tenhamos um olhar espiritual para a nossa vida pessoal. Estamos aonde temos que estar, vivendo o que temos que viver, ao lado daquelas pessoas com as quais nós estamos comprometidos, as quais nos auxiliarão a evoluir, e nós, da nossa parte, as auxiliaremos também a evoluir. O alinhamento do plano espiritual é perfeito, viu, gente? O menino preguiçoso vem filho de um pai trabalhador. O espírito indisciplinado vem filho de uma mãe disciplinadora. Está tudo certo, não tem nada errado. O que eu não posso é transformar a qualidade do meu pai em defeito. Um dia ele estava no interior de Minas Gerais, um menino mesmo, 20 anos de idade, ele numa palestra estava falando sobre família. O senhor falou aí, mas eu vou dizer para o senhor, sai de casa. O que aconteceu? Sai de casa por causa do meu pai. Eu falei, mesmo? O que tem seu pai? Meu pai é difícil demais.
Quantos anos você tem? Eu vou fazer 20. Seu pai é difícil demais. Como assim difícil? Ele bate na sua mãe? Não, que isso? Meu pai não bate na minha mãe, não. Não, meu pai, nesse aspecto é uma moça. Entendi. Então ele te bate. Não tem gostou não. Então ele é alcoólico. Não, meu pai? Nem refrigerante dele de toma, porque diz que tem sobe demais. Comecei a falar, uma coisa está errada. Então, eu comecei a pegar, seu pai é pedófilo? Não, senhor, pelo amor de Deus, não fala isso. Não, me explica, meu filho. Por que seu pai é difícil? Por que você saiu de casa? Ele inclinou o corpo, espiritualmente levantou a crista, né? Eu saí de casa porque meu pai é muito certinho, seu doutor. Os Espíritos fizeram isso, gente. No meio da nossa família espiritual, segundo os Espíritos, compõe-se de mais ou menos 10 mil Espíritos. São os Espíritos milenários, né, gente? Temos algumas centenas de reencarnações. Então, aqueles Espíritos mais vinculados conosco são mais ou menos 10 mil. Na hora de reencarnar, eles vão pensar dentro desses 10 mil qual a pessoa mais ideal para ser meu pai. Aí encontraram um Espírito certinho para poder educar um menino que é tortinho. Aí, o que acontece? Ele transforma o lado certo do pai, que é uma grande qualidade, em defende por prepotência, por orgulho e por vaidade. 10 minutos de conversa esclarecendo para ele, perdeu sua encarnação. Pelo amor de Deus, seu Dudu, o que eu faço? Pede pinico e volta para casa. Não é? É assim que a vida é. Deus, gente, rapidamente. A gente não entra nesses detalhes, né? A gente é igual a Jesus, guardadas as proporções, nessa condição de indivíduo comum, do barrigudo, do careca, do braço torto, né? A gente só lança semente. A função de colher ou de deixar germinar é individual e transferido, né? Quando as pessoas estão próximas, a gente tende a ajudar. Cada vez mais, está ali na casa espírita, a gente vai auxiliando dentro do possível, mas jamais adentrando no contexto pessoal de ninguém. Não é nossa função, viu? O orientador, o esclarecedor da casa espírita é aquele que acolhe, que ampara, jamais aquele que ajuiza, que aponta defeitos ou coisas assim, mas que sugere sugestões, sugere direcionamentos, soluções baseadas no Evangelho de Jesus e na doutrina. Agora, o que vai se desenrolar dali para diante é por conta da pessoa. Né? Considerando aí a experiência dos outros, você acha que a humanidade está evoluindo espiritualmente? Acho muito. Nosso planeta já está caminhando a passos bem, não vou dizer passos largos, mas a passos bem expressivos para ser um planeta melhor. Viu? Basta observar o contexto geral da nossa humanidade. Há 20 anos atrás nós tínhamos mais de 100, mais de 200 ditadores, fratricidas, assassinos. Hoje está numa fração diminuta da nossa humanidade. As grandes potências já trabalham a ideia da ecologia, a ideia da igualdade de gênero, a ideia de respeito às massas. Tem um ou outro louco que quer lançar bomba, coisa assim. Mas, de forma geral, as pessoas já estão se posicionando no bem. Tá? A gente tem uma noção do que é isso. Caiu uma chuvarada no jornal lá da televisão, que tem mais audiência, falando, o pessoal da Cruz Vermelha está angariando cobertores e alimentos. No outro dia tem 100 toneladas de alimento e 100 mil cobertores a serem distribuídos. O que isso significa? Que as pessoas são boas. O que as pessoas precisam é de um empurrãozinho, é de uma disposição também, a partir de uma boa orientação, de uma boa conversa. Tá? Por isso que a gente fala, se educar os nossos filhos, gente, e aí a nossa missão como pais, se nós educarmos os nossos filhos, o mundo de regeneração está logo ali. Mas nós temos que educar os nossos filhos. Sem educação, nós vamos atrasar em um século e meio, essa possibilidade de regeneração. Pois não. Te cumprimentar. Me cumprimentar? Porque você, nessa aula, nesse momento inaugural aqui, pois não. Essa casa espírita, né, que tem o nome de Hospital das Almas, isso mesmo. E certamente aqui presente como médico, eu tenho certeza que se você invocar cada uma aqui de outras sessões, seja de menezes, e outras médicos, e outras hospitais aqui presentes em sessões mediúnicas, certamente se já não estiverem aqui, de certa forma, aqui assistindo e empoderando você, para te cumprimentando, você vai estar acreditando no aperfeiçoamento da humanidade. Que bom. E isso é só olhar para Roma. O Roma tira a Roma, você vai marcando cristal, é 3x2. Pois é. Isso aqui, o mundo está muito melhor. Mas não está longe ainda. Mas está muito melhor. Está mais perto. Né? Sempre lembrar aquilo que a gente lembrou no começo, né, gente? Nós somos um cidadão comum, viu? Uma pessoa que está aqui, que estudou, que pesquisou, que preparou um estudo, que trouxe informação, viu? A nossa evolução espiritual vai se dar quando a gente praticar o bem, né? Nesse aspecto, quem quiser saber bem como é o Dudu, é só conversar com o Silvano ali. A gente é pessoa bem comum mesmo. Estamos muito felizes, muito emocionados mesmo. Sentimos a presença
de todos aqueles que nos abraçam espiritualmente, né? Aqueles que sentem saudades, que já não estão aqui mais, aqueles que fizeram parte da estruturação do alicerce espiritual dessa casa que começa a funcionar, estão todos aí, viu? Todos emocionados, todos se abraçando, e aos poucos nós vamos nos inteirando mais em nível de sintonia, a ponto de podermos estar trocando figurinhas mais objetivamente. Desejando paz a todos, pedindo a Jesus que nos ampare nesse momento tão especial, dessa reencarnação de fato singular na nossa história de Espíritos Imortais, que é a abertura dessa casa. E convidando a todos mais uma vez para nos auxiliar no organograma a ser desenvolvido, no amparo aos necessitados, na estrutura material, nas nossas reuniões mediúnicas, nos nossos estudos. Aqueles que tiverem disposição, venham estudar conosco, venham se abraçar ao nosso ideal, que a coisa vai andar. Segundo os amigos espirituais, do lado de lá já está funcionando há uns 3 anos e agora a gente já conseguiu objetivar, né? Mas para todos, viu? Depois de aula, né? Quem foi o professor foi Jesus, não nós, tem para casa, né? Amor, já te disse que você é linda? Meu bem, apesar de você estar careca, barrigudo, você ainda é um pão. Pão. Pão é bom. Aqui dentro não vale, tem que ser lá fora, tá? Filho, você é um sonho de consumo de qualquer pai. Me dê um abraço, você é especial. Mãe? Oi, mãe. Tudo bem, mãe? Sim, mãe, sou eu, seu filho. Não, mãe, não estou precisando de dinheiro. Te liguei para dizer que eu te amo. Você é importante em minha vida. Para a casa básica, né? Nossa evolução. Nesse momento da nossa condição espiritual, não precisa de tarefas de espírito de Deus. Fazer o básico. Se a gente conseguir fazer o básico, logo o mundo vai ser melhor. Tá bom? Obrigado pela atenção. Jesus nos ampare, Jesus nos abençoe, que a gente nós possamos nos encontrar aqui toda semana, seja nos estudos, seja nas reuniões, para a gente continuar nos alimentando da comida de Deus que vem através de Jesus. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.